Amém, boa noite, a paz de Jesus. Amém? Estamos animados. Hoje é daqueles dias, né? Hoje foi daqueles dias bem desafiadores. E é bom quando o dia é desafiador, porque ele passa rápido, né? Então você tem atividade o dia inteiro, você tem desafios, você tem lutas para vencer. E nós vencemos todas elas, em nome de Jesus. Deus não nos chamou para sermos envergonhados. Tem muita gente que confunde, que acha que servir a Deus é para passar vergonha. Não, servir a Deus nos transforma em vencedores, porque nós conseguimos caminhar e avançar sobre as nuvens. Nós nunca ficamos parados nas nuvens fechadas, nunca ficamos parados nas tempestades. Nós sempre vamos além. Nós sabemos que sempre, um pouquinho mais à frente, tem uma vitória esperando por nós. E por isso nós não desistimos. Amém? Queria convidar você para ficar em pé. Nós vamos orar. Nós estamos ministrando uma série, Líderes que Conquistam, um ensinamento sobre liderança, na ótica de Jesus, não na ótica do mundo, não na ótica do pensamento grego, né, baseado nos filósofos. A nossa liderança é baseada naquilo que Jesus ensinou. E nós estamos avançando nisso aí já faz algumas semanas, e que hoje o Espírito Santo de Deus possa tocar na sua vida, possa abrir o seu entendimento. Cada vez que a gente vai à igreja, a gente tem uma expectativa. Se eu perguntar para cada um de vocês, cada um tem uma expectativa. Cada um vem buscar algo na casa do Senhor, e que o Senhor possa preencher a sua expectativa, que é aquilo que nós vamos pregar, aquilo que nós vamos partilhar nesta noite, possa, para edificação da sua vida, possa fazer dos seus dias melhores. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós te adoramos, te louvamos, te bendizemos. Pai, te agradecemos por esse dia tão desafiador, esse dia tão provocante, esse dia que exigiu de nós a nossa fé, a nossa atitude. E Pai, nós chegamos ao fim do dia com a vitória nas mãos. Sabemos que nós vencemos. Sabemos, Pai, o tempo todo que o Senhor não nos deixa. Sabemos o tempo todo que o Senhor dá ordem aos teus anjos a nosso respeito. Aonde vamos, aonde caminhamos, nós vamos rodeados de uma multidão de anjos, guardando, protegendo, dando livramento, operando sinais, operando milagres. E nós te agradecemos, Pai, nessa perspectiva é que nós estamos aqui para partilhar, não a partir de uma literatura, mas a partir de uma vida na tua presença, recebendo e vivendo e sendo transformado a cada dia. Toma minha vida, Pai, me dá graça. Dá uma graça abundante nesta noite. Pai, que nesta noite a palavra possa encontrar corações, o espírito aberto, para que seja semeado em profundidade daquilo que o Senhor tem. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria que você saísse do lugar, cumprimentasse umas 4 ou 5 pessoas, mostrasse a sua dentadura para eles. Quantas pessoas passou o dia na luta hoje e falando, eu queria um sorriso de alguém, eu queria um abraço de alguém, eu queria que alguém viesse até mim com uma palavra abençoadora. Libera uma palavra abençoadora sobre a vida do seu irmão. Fala que encontro gostoso,
Que lugar legal para ter visto você e reencontrar. Às vezes na igreja a gente reencontra as pessoas. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar também os nossos irmãos que nos acompanham pela TV Rica. Uma noite abençoada. Denise, que saudade de você, do Lucas, da Nancy, do Roberto. Um abraço para o Luiz Hermínio, que está lá no Japão. Nós estamos juntos, o Senhor te abençoe. Que você possa levar uma palavra de avivamento, em nome de Jesus. Amém? Romanos 12:2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vos conformeis. Diga comigo, não está nada perdido. Nós somos as pessoas que vamos mudar a história, vamos transformar a realidade, vamos mudar um país, vamos deixar um legado de 4 gerações. Amém? E é isso que nós buscamos em nome de Jesus. E na semana passada, né, eu já falei, nós estamos ministrando sobre esta série, Líderes que Conquistam, Líderes que Servem, o entendimento que a liderança é para servir. E nós falamos um pouco sobre o pensamento, essa caixinha que tem dentro uma massa cinzenta, mais ou menos de 1,2 kg, dos homens com muito mais neurônios do que as mulheres, né? E por isso esse nível de inteligência dos homens, né? Que realça, que é visível o tempo todo. Mas ele é uma caixinha que produz cada coisa. Os pensamentos, né? E como são perigosos. Salomão diz assim, que como nós imaginamos em nossa alma, assim é. Quem já falou aquela frase que Jó fala assim, o que eu mais temia me aconteceu? Quem já passou por isso? Ah, não, isso de repente chega a notícia, porque, né, a nossa mente, eu não estou falando de pensamento positivo, eu estou falando da capacidade da nossa mente, do pensar e de todas as coisas. Falamos do poder da palavra. A boca fala do que o coração está cheio. E às vezes você fica 10 minutos com a pessoa, você já sabe o que está cheio o coração dela. Porque ela não aguenta segurar, né? Diz que não pode jorrar água doce e salgada da mesma fonte. Então a palavra é algo poderoso. E eu quero recomendar que nós temos um livro aqui na nossa editora, do apóstolo Lucas Marques, que nenhum falar é inocente. Nenhum falar é inocente. Nós somos responsáveis e seremos julgados por toda palavra que sai da nossa boca. Esse livro é legal porque você vai vendo cada situação, o que vai acontecendo. Vale a pena ler. Falamos sobre ideologia. Estou dando uma repassadinha porque a gente é que nem técnico de futebol. Nosso sonho é pregar uma sequência para o mesmo grupo de pessoas. Mas cada culto
tem pessoas, então a gente está fazendo isso para dar uma pequena posicionada. Falamos sobre ideologia. Nós estamos vendo hoje no nosso país o peso da ideologia. Né? Nós estamos vendo aí essa questão política, essa questão do nosso ex-presidente. Nós estamos vendo aí pessoas querendo mudar o seu nome, né? Quem incluiu o nome do ex-presidente, que coisa feia, né? A ideologia de um partido político, né? Pessoas que por sua ideologia não respeitam propriedade, não respeitam os bens de outras pessoas, invadem terras e todas essas coisas, porque a ideologia é um conjunto de ideias que caracteriza uma pessoa, grupo, época e assim por diante. Então, quando você vê uma bandeira vermelha com uma estrela de 5 pontas, um pentagrama, você já sabe que tem confusão por perto. Você sabe que a ideologia daquele grupo não é pacífico. E a gente perde pelas nossas ideologias a capacidade de raciocinar, a capacidade de avaliar aquilo que é errado e aquilo que é certo. Falamos de filosofia, essa palavra formada por 2 palavras gregas, filéu e sofia, que quer dizer amor ao conhecimento. Também pode ser amor à sabedoria. Derrubamos também na semana passada as fortalezas mentais. Nós vamos construindo ao longo dos nossos dias, ao longo da convivência com as pessoas, ao longo da nossa existência, fortalezas mentais que parece que nos aprisionam por uma vida toda. Né? Entre elas é a limitação. Quanto de nós construímos fortalezas que nos limitam? Quantas pessoas estão estacionadas? Quantas pessoas têm dificuldade de dar um próximo passo? Quantas pessoas conseguem passar, às vezes, 30, 40 anos numa mesma posição e achando que não serve para mais nada na vida? E, na verdade, todos nós somos líderes. Diga para o seu irmão, você é um líder. Você é um líder, tem um potencial dentro de você. Falamos da fortaleza do orgulho, fortalezas pessoais, fortaleza da pobreza e da miséria, entre tantos outros. Fomos convidados também na semana passada a assumir os pensamentos que Deus tem a nosso respeito. Levante a sua mão e diga, eu quero assumir os pensamentos que Deus tem a meu respeito. E usamos o versículo de Jeremias 29, 11, que diz assim, pois eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança e para te dar um futuro. Isso é tremendo. Deus, o tempo todo, Ele está pensando em nós para gerar uma esperança no nosso interior. Deus está o tempo todo, porque é um Deus profético. O tempo todo Ele está preocupado e construindo para nós uma estrada para o futuro. A palavra profética esse ano dessa casa é um salto para o futuro. Eu vou dar um salto, estou dando um salto que eu vou cair em 2028. E eu já tenho projetos, já temos semente, tudo que nós estamos fazendo neste ano é pensando já aonde nós vamos chegar, aonde nós vamos estar em 2028. Pergunte para o seu irmão aonde você vai estar em 2028. E eu quero dizer para você que Deus tem um plano de paz para você até chegar 2028.
Existe um futuro brilhante para você. Existe um futuro de vitória. Existe um futuro que você não consegue nem imaginar e nem pensar hoje. Amém? Porque assim o nosso Deus trabalha, Ele é tremendo. Deus tem novidades de vida preparado para todos nós que andamos nos seus caminhos. Tem gente que hoje está pensando como morrer. Eu sei que aqui não tem ninguém. E tem gente que está que nem eu, pensando para ver como que eu vou fazer para viver mais 30, 40, 50. Quem pensa assim? Quem está preocupado em viver bastante, em desfrutar da vida, em receber tudo aquilo que Deus tem reservado para nós? E vamos fechando. Sempre um pensamento produz uma ação. Diga comigo, um pensamento produz uma ação. Uma ação produz um hábito. Pode ir repetindo. Um hábito produz um caráter. Um caráter produz um destino. Tudo começa no pensamento e termina no destino. É uma caminhada, são passos que você vai dando, e isso vai fazendo parte da nossa vida. E agora sim, entrando na palavra de hoje, esse versículo que eu falei, que eu li, que eu partilhei com vocês, que está na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 2, que ele diz: não vos conformeis, mas não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que o apóstolo Paulo escreve esse texto? A carta de Roma, a igreja de Roma. Por que Paulo quer falar isso com a igreja de Roma? A igreja de Roma era uma igreja de um povo gentílico. O que são gentios? O mundo está dividido em 3 povos, né? São os judeus, que todo mundo conhece, os gentios, que estamos fora da igreja, fora de Cristo, e a igreja. Essas são os três povos que estão no mundo. E você pode transicionar. Você é gentil hoje, e amanhã você é igreja. Porque você tem um encontro com o Senhor e experimenta isso. A igreja de Roma, ela não foi fundada por nenhum apóstolo. Esse é outro dado interessante da igreja de Roma. A igreja de Roma, ela não foi fundada nem por Pedro, nem por Paulo, nem por Tiago, nem por André e nenhum outro apóstolo. Então imagine alguém, né, e a história diz isso, a igreja de Roma é um grupo que esteve na festa da Páscoa, ficou mais 40 dias a partir da Páscoa, pegou aquele coisa gostosa que foi o Pentecostes, e que o Espírito Santo desceu e veio sobre as pessoas, e um grupo que estava em Pentecostes resolveu formar uma igreja, que era a igreja de Roma. Então não foi uma igreja formada segundo os fundamentos apostólicos. Quando Paulo fala o que ele fala com a igreja de Roma, ele está entendendo e ele está vendo que não havia um fundamento apostólico sobre aquela igreja. Eles tinham feito uma igreja a partir daquilo que eles receberam. E em Pentecoste recebe um monte de informação e coloca em prática. E os romanos eram uma sociedade pervertida.
pervertida. Formados pela influência do pensamento grego, onde o que é importante é você. E tudo separa um do outro. Quanto mais autoridade, quanto mais rico, quanto mais dom, quanto mais talento, quanto mais vencedor nas lutas, né? Que eles gostavam de lutas, mais você se destacava. E até hoje o pensamento grego está por aí. Então aquela sociedade, influenciada pelo pensamento grego, é uma sociedade dada à imoralidade sexual. Então hoje a gente pensa que nós somos modernos, a gente pensa que os costumes de hoje estão liberados. Não, a Roma, há 2000 anos atrás, já vivia o que nós estamos vivendo hoje. A imoralidade sexual, o homossexualismo, já fazia parte daquela igreja, daquela cultura, daquele povo. A idolatria, porque eles tinham deuses, né? Os romanos tinham deuses para tudo, Deus do vinho, Deus da colheita, e tantos deuses. Então era um povo tremendamente idólatra. E interessante que eles eram moralistas, ou seja, eles eram incoerentes. Eles tinham os padrões deles, mas eles viviam de uma forma completamente longe dos princípios de Deus, muito distante. E Paulo ensina a eles os princípios da teologia, da fidelidade a Deus. Ensina a eles da regeneração, que quando você recebe Jesus, a sua alma é regenerada. Eles aprendem de Paulo sobre a justificação pela fé, a redenção, a apropriação dos pecados. Então, era necessário, assim como nós. Eu não conheço todos aqui, eu não sei de onde veio todo mundo aqui. Mas cada um aqui tem uma história. Tem algumas pessoas aqui que nasceram numa casa cristã, com princípios, com valores cristãos. Tem outros aqui que nasceram debaixo dos fundamentos da Igreja Católica Romana. Tem outros que nasceram em casas vindo do misticismo, do espiritismo, e com esses valores, né, os espíritas acreditando na reencarnação. Você faz aqui você paga, e você vai, e você volta, e essa miscelânea, assim nós chegamos aqui. Se eu fizer uma pergunta aqui, quem chegou aqui inteirinho? Quem chegou aqui bonitinho? Quem chegou aqui limpinho? Levante a sua mão. Ué, está vendo como que era a coisa? A minha história não é diferente. Quando eu cheguei aqui, era uma pessoa completamente diferente daquilo que nós somos hoje. E daí é preciso uma transformação de entendimento da vida, né? Quando você mergulha no cristianismo, você dá um salto, você começa a mudar o seu entendimento, você começa a sofrer uma mudança. Quem é que mudou depois que chegou em Cristo? Tem alguém aqui que mudou, que a sua vida se tornou outra depois que chegou em Cristo? Assim como nós não tínhamos virtude, você vê que hoje nós chegamos em Cristo e fomos aprendendo, tivemos mudança. O outro termo para identificar isso é metanoia. Não é noia, né? É metanoia. Não é cheirador de crack. Metanoia é transformação, é mudança, é abrir o entendimento,
é experimentar e caminhar para uma outra vida, é sair do pensamento, aqui eu estou escrevendo pensamento grego, e entender os pensamentos de Cristo, que é acessível a todos. Diga comigo, pensa, o princípio de Cristo é acessível a todos que se converteram. Todo mundo que se converteu tem acesso e passa a ter o Espírito Santo. Isso faz toda a diferença na nossa vida. Ter o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Jesus trouxe nos últimos 2000 anos uma nova forma de viver, uma nova visão da vida, uma nova visão da realidade. Antes de Jesus, a lei, o barbarismo, a acepção das pessoas. A partir de Jesus, ele começa a abraçar as pessoas e dá valor a cada um. Ele consegue enxergar o valor que cada um tem. Enquanto até ele, o povo apedrejava uma prostituta, enquanto até ele, as pessoas fugiam dos enfermos, tudo isso aí, ele vem e começa a acolher, porque ele traz uma nova realidade. Então, quem está em Cristo, nova criatura é, e nós passamos a viver uma nova realidade de vida. Então hoje aqui eu estou pregando, eu sei que estou falando com santos separados pelo Senhor, pessoas que têm acesso, pessoas que experimentam o Espírito Santo de Deus na sua vida. E Jesus vem e começa a quebrar toda a ordem instalada por milênios. Imagina um homem que surge de repente e começa a trazer um pensamento novo. Uma nova ordem das coisas, uma nova ordem quebrando os princípios da religião, do ateísmo, quebrando os princípios da imoralidade, quebrando os princípios que isolavam a mulher e transformavam a mulher em objeto. Tudo isso ele traz com ele nesses 2000 anos. E hoje nós temos essa mesma dificuldade. Quantas vezes nós falamos o que somos e as pessoas, que isso, cara? Você virou Bíblia? Você agora vai dar dinheiro para pastor? E vai vendo que as suas atitudes vão mudando. Os seus valores, os seus princípios. E ele chamou os discípulos. Chamou os 12. Isso chegou até nós. Nós não estamos falando de algo que começou ontem. Nós estamos falando de algo que começou há 2000 anos atrás. E é interessante que ele nos chamou para algo interessante, que está lá em Mateus capítulo 5, verso 13. E ele fala assim para os seus discípulos, eu quero falar para vocês isso nessa noite. Vós sois o sal da terra. Você pode repetir comigo? Eu sou o sal da terra. Que coisa tremenda quando ele fala isso. E ele fala, para que serve o sal, se não for para dar sabor à vida? Você existe, foi criado para dar sabor à vida de outras pessoas. Ninguém diz amém? Eu sei, é que a gente quer ter sabor só para a nossa vida. Mas ele te chamou, e ele chamou aqueles 12, para falar, vós sois o sal da terra. Quando você chega no ambiente, você muda o gosto do ambiente. Você muda o tempero, você muda o tempero das vidas. Esse processo de liderança que nós temos dificuldade de entender. E ele continua dizendo mais. Quer dizer, nós temos a obrigação de dar gosto pela vida.
Daí ele diz também que nós somos luz do mundo. Diga para o seu irmão, você é a luz do mundo. Você tem dentro de você autoridade e transformação para apresentar um novo caminho para a vida das pessoas. Quantas pessoas vivem nas trevas? Quantas pessoas têm pavor do futuro, porque vivem numa escuridão e não entendem para onde vão, e não entendem o que acontece na sua vida. Mas quando você é luz, quando você começa a dar visão ao cego, as pessoas falam, não, eu não estou entendendo. Não estou entendendo, a minha vida pode ser isso. Antes de eu me converter, eu falei, nossa, a vida pode ser isto. A vida pode ser bonita desse jeito. Eu posso ter uma família. Eu posso ter respeito. Eu posso ter caráter. Eu posso abençoar a vida das pessoas. Eu posso significar para alguém luz, para a qual as pessoas podem caminhar por toda uma vida. Isso está sobre nós. Essa liderança, esse é o padrão de Cristo que ele ensina no Sermão do Monte. E ele fala ainda mais lá no verso 16: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. Levante a sua mãozinha e diga comigo, eu nasci para brilhar. Eu nasci para produzir sinais e maravilhas diante dos homens. Isso merece uma salva de palmas. Saber que você resplandece a luz, que é a manifestação de Cristo. E as pessoas olham para a sua vida hoje, manifestando, resplandecendo essa luz, e eles glorificam a Deus. Quando as pessoas que me conheciam e encontram hoje e vê aquilo que eu tenho vivido, eles falam, só Deus poderia fazer isso na vida dele. Não havia remédio. Tem alguém aqui mais que era desse jeito? Que só Deus poderia dar remédio? Poderia dar conserto? Eu sei que tem mais gente. Mas é desse jeito. A luz resplandecer a glória de Cristo, brilhar diante dos homens para eles verem, né? Às vezes a gente tem um pensamento, a gente tem uma falsa humildade, às vezes a gente não quer falar, não quer testemunhar, mas o Senhor nos chamou os 12 para isto. Então Pedro e Paulo vão na porta do templo de Formosa, e tinha lá um aleijado, me dá ouro e prata, me dá uma esmola. Não, ouro e prata eu não tenho, o que eu tenho eu te dou, levante e anda. E aquele coxo saiu levantando e glorificando a Deus. E isso é para nós hoje ainda, manifestar a Cristo. E a filosofia de liderança de Jesus é o que está escrito no Sermão do Monte. Você pega o Evangelho de Mateus, dos capítulos 5 ao 7, ele ensina sobre os bem-aventurados. Depois leia na sua casa sobre isso, o que são os bem-aventurados. Mas não pare nas bem-aventuranças. Vai até o final do capítulo 7, você vai entender qual é. Ali tem um resumo da escola de liderança de Jesus. Qual é o comportamento, como se comporta. Tem todas as suas linhas de liderança que ele ensina, que ele partilha com todos. E é interessante que ele fala, nesses 2 capítulos, ele fala sobre a lei que ele veio vencer, ele fala sobre o adultério, ele fala sobre o divórcio, ele fala sobre não jurar de maneira alguma, ele fala do olho por olho, que era da lei do talião, e dente por dente,
ele fala uma coisa que deixa a gente pirado: amar os seus inimigos. Né? Você tem que amar os seus inimigos, e ele nos dá os fundamentos para isso. Né? Ele fala da prática da justiça. Num país diverso que nem o nosso, você fala, eu vou praticar justiça. Você é bobo, cara, que justiça? Para que fazer isso? O negócio é dar balão. O negócio é levar vantagem. O negócio é colar na prova. O negócio é vender o que é para ter 1 quilo com 900 gramas. Né? O nosso litro tem menos quantidade do que o litro de outros lugares. Se der para fazer um gato na casa do vizinho. Eu morei num condomínio chique. Com exceção da minha vida, tem um pessoal abonado lá. E não é que o marvado de um vizinho fez um gato na casa do outro para puxar energia elétrica. Verdade. Porque não tem noção de justiça. Então, aqui você vai encontrar o padrão de justiça que nós que somos líderes de um tempo diferente. Ele fala sobre o jejum, ele fala sobre a ansiedade, do que mais a sociedade de hoje sofre. Ansiedade. Nós estamos ansiosos o tempo todo. O tempo todo a gente está preocupado, como vai ser amanhã, como que eu vou fazer, o que vai acontecer. Ele ensina a lidar sobre isso, ele ensina a lidar sobre o juízo de Deus, e por aí ele vai ensinando, vai nos dando as pistas. E é interessante que quando Jesus fala isso, ele está falando os princípios, ele está falando das virtudes de quem serão abençoados. Diga, levante sua mãozinha comigo e diz: perder com Jesus é uma benção. Amém? Então, quando ele ensina isso, quando ele fala sobre isso, ele tem uma ótica diferente. Ele tem uma visão diferente. Porque ele fala que o nosso Pai vai nos abençoar. Ele não fala para você, cumpra todos esses preceitos de liderança que eu trago e vocês vão ser derrotados. Ele fala, cumpram todas essas coisas e vocês serão abençoados. Ame o seu inimigo e você será abençoado. Cada vez que você estende a mão para o seu inimigo, Deus te abençoa. Ele libera sobre a sua vida. Ele não deixa você na beira do caminho. Você pode praticar todas essas coisas. Você pode abandonar a ansiedade. E você vai experimentar das mãos dele coisas que você nunca imaginava. É uma vida diferente. Mas é uma vida que eu tenho um outro respaldo. As pessoas têm respaldo em dinheiro, têm respaldo em fama, têm respaldo nos teus talentos, mas quando Jesus fala isto, ele está falando de que ele é o responsável por abençoar a sua vida. Ele mistura a vida dele com a sua, e você caminha na mesma dimensão, e você tem um Deus que cuida de você o tempo todo, e abre as portas e traz as vitórias. Eu estava falando disso hoje, quando eu comecei. O dia hoje foi um dia daqueles dias quente.
Mas no fim do dia você vai sentindo o sabor da vitória, o gostinho da mão dele, você vai vendo as coisas sendo transformadas. E se não transformou tudo hoje, ele vai transformar amanhã, ou ele vai transformar depois de amanhã, mas que nós não vamos ficar sem resposta, nós não vamos. Nós podemos praticar a justiça dele. Esse é o desafio da liderança segundo o Senhor. Não é uma liderança comum, não é um jeito comum de viver. Não é um jeito comum. Porque quando você mergulha nele, em vez de você concentrar na sua sabedoria, em vez de você concentrar na força humana, você mergulha nele. E ele fala em Mateus 5,12, ele é o nosso galardão ou recompensa. E isso não é no futuro. Por muito tempo aprendi na religião, olha, você vai receber, é no futuro. As pessoas adoravam morrer, porque tinha uma fé que a resposta de Deus vem só para quem morre. Diga comigo, a bênção de Deus é para os vivos, é para nós que estamos aqui, somos nós que vamos experimentar cada vez mais. Ele não nos chamou para sermos abençoados depois que nós morremos, Ele nos chamou para sermos abençoados hoje, para nós avançarmos na nossa vida, para nós termos família hoje. Diga comigo, hoje. E parece que esse padrão de Jesus é para super-homens. Parece que quem pratica isso aí, parece que nós estamos fazendo aqui hoje a academia de super-homens. Né? Liga da Justiça está aqui sentado hoje. Capitão América, quem mais que tem? Eu não sei. O super-homem, a Mulher Maravilha. Quem mais que tem? Vai. Quem são os adeptos da Liga da Justiça aí? Ou da Patrulha Canina? Mas não é, quando a gente fala essas coisas, vocês ficam olhando, não, isso é para super-herói. Isso é para pessoas que são interplanetárias. Isso é para gente que veio de Marte, de outro planeta. Mas na verdade nós somos pessoas comuns. Diga, nós somos pessoas comuns. Repita comigo, nós somos pessoas comuns. Com um poder extraordinário. Eu adorava ver o Clark Kent com a... Como que era a namorada dele? Como? Lois Lane. Eu gostava de ver o super-homem de terno, de gravata, né? E escondido dentro dele, o que tinha? Acontecia alguma coisa, ele dava uma fugida da Lois Lane, entrava no banheiro, entrava numa cabine de telefone, que de repente saía ele com aquela roupa azul, capa vermelha, logotipo no peito, e vencendo tudo. O Senhor faz isso na nossa vida. Quem nos olha por fora, quem olha o nosso tipinho, fala, onde que esse gordinho pode ir? E as pessoas não imaginam onde esse gordinho vai. As pessoas olham para você, você vai até um lugar, tem alguém enfermo, fala, mas o que essa moça está fazendo aqui? De repente você põe a mão sobre aquela pessoa e ela é curada em nome de Jesus, porque você está cheio de um poder extraordinário. As pessoas olham para nós como pessoas comuns, mas nós carregamos um poder extraordinário. E para isso Ele nos dá, aonde vem isso? Nós somos carregados de dons espirituais. O Espírito Santo de Deus, Ele se encarrega de trazer sobre a nossa vida, no nosso interior, os dons espirituais
o dom para sinais e maravilhas. Não é meu. Mas hoje, quando você abre a boca no ambiente, as pessoas são transformadas. Quando você ministra com as pessoas, e Ele nos dá dons espirituais, Ele nos dá tantas outras ferramentas. Abra lá em 1 Coríntios, capítulo 12, e por falar nisso, 1 Coríntios não é provocação a você, Flávio. Você viu o que aconteceu ontem, né? A Federação Paulista ligou para a Conmebol e falou: facilita as coisas para o Corinthians. Facilita. Facilita. Eles estão precisando ganhar. Primeiro Coríntios, capítulo 12, são os 11 jogadores mais o juiz, né? Oi? 14, 15, mas o que nós vamos fazer? Ai, ai. Dele diz assim: ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Diga para o seu irmão: o Senhor não quer que você seja ignorante. Não se ofenda, está escrito aqui. Irmãos, a respeito dos dons espirituais, não sejais ignorantes. Por que não sejais ignorantes? É isso que eu estou falando. É esse poder extraordinário que habita em nós, que é o Espírito Santo de Deus, que nos habilita. Então, quantas pessoas têm isso dentro de si e não desfrutam? Quantas pessoas aqui são cristãos, receberam a Cristo e receberam o Espírito Santo e é uma vidinha comum, tanto por fora como por dentro? Quantas pessoas estão aqui que nem cheira e nem abençoa? Né? Quantas pessoas que a vida não tem sabor? E você fala: eu sou crente, não acontece nada na minha vida. Nada muda, nada acontece. Sabe por quê? Porque você é ignorante. Vou falar para você de novo: você é ignorante. E pode ficar bravo, você também é ignorante. Porque não sabe dos dons espirituais, não sabe daquilo que Deus nos dá. E ele continua: vós sabeis que quando eram gentios, quem era gentio? Quando a gente era daquele povo, e deixava-os levar por ídolos mudos, conforme era guiado. Eu fui devoto, já falei isso aqui para vocês, porque a mulher do meu sócio fez uma promessa e nós tornamos devotos de Santa Filomena. Verdade. Depois eu fui descobrir: a Santa Filomena foi caçada. Ela não era santa coisa nenhuma. Verdade. E compramos uma estátua. Se você chegasse lá no escritório meia-noite, meio apagado, era capaz de você dar um abraço na santa, lá tão grande que ela era. Mas não era nada, era um ídolo mudo, que não mudava nada, não mudava a história. Podia orar, podia rezar, podia fazer tudo, mas não mudava a história. Então isso por quê? Porque eu era um gentio, ainda tinha vida de gentio. Hoje não, hoje eu sei que o Espírito Santo de Deus habita em mim e habita em você. Então você sabe que isso está na sua vida. E portanto ele continua: quero vos fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer: Jesus é o Senhor, senão
pelo Espírito Santo, você dá glórias a Ele, você entende o senhorio na sua vida, porque o Espírito Santo de Deus habita em você. E daí ele começa a falar dos dons. E ele fala a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Isso não faz de nós ninguém diferente um do outro. Diga, nós somos um corpo. Nós participamos de um corpo. Diga, eu sou importante nesse corpo. E diga para o seu irmão, você é importante nesse corpo. Nós não fazemos diferença, não tem maior, não tem menor. Nós temos a diversidade de dons espirituais. Mas o Espírito que opera é o mesmo. E daí ele começa a elencar os dons. E diz, há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aonde é necessário? Aonde é necessário? Às vezes você está num ambiente que precisa de cura divina. Então, aonde é necessário? A um, pelo Espírito é dado palavra de sabedoria. Você está numa conversa, você solta uma palavra de sabedoria sobre aquela vida. A outro, pelo mesmo Espírito, uma palavra de ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, fé. Tem gente que tem fé para valer, não tem? E a gente fica até nervoso. É aquela turma que tem fé demais, né? O bicho é bom de fé. Você está encrencado, fala com aquele irmão, e aquele irmão resolve qualquer parada. A outro, dons de curar. Não, o Espírito Santo nos dá o dom de curar. A igreja tem experimentado muito esses dias aqui. Se eu chamar aqui o Tom para dar um testemunho daquilo que ele tem ministrado pelos lugares, por Rafinha, né, por outras pessoas aqui que têm ministrado cura divina. E vezes tem um menino. Só deixa eu te lembrar. Dizer, quem que falou que ligou chorando? Que a avó foi o Rafael. O Rafa, filho da Maurilé, não é isso? Não, quem foi? Tiago Neves. O que tem a avó do amigo dele? Tinha um câncer e um tumor no cérebro. Aquele menino, acho que tem 12 ou 13 anos. 10, 11. Orou por aquela mulher. E aquela mulher foi curada. Amém? Pode se alegrar. Não fique com inveja. Faça o mesmo. É melhor do que ter inveja. O Felipe acho que teve uma experiência na escola, também não teve? Qual foi a sua experiência? Oi? Não fale alto. Então ele estava com um amigo na escola com dor na perna. Ele orou, foi curado na hora. Né? Então isso chama-se dom para curar. A outra, operação de milagres. A outra, profecia. A outra, discernimento dos espíritos. Esse é um dom tremendo. Você chega no ambiente e já percebe a atmosfera, já percebe a capetada, é uma delícia. Né? Há outros, variedade de línguas. Há outros, interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Que coisa tremenda. Por isso nós fazemos a diferença. Por isso que a nossa liderança é diferente. Por isso que a nossa liderança é para servir. O Senhor não nos chama, Ele nos equipa.
Você é uma pessoa equipada pela terceira pessoa da Trindade. Você é uma pessoa equipada pelo Espírito Santo de Deus para atuar, para liderar, para governar, para produzir resposta para a vida das pessoas. Nós não estamos num barco à deriva. Nós temos um cabeça, que é Cristo. Ele é o nosso Senhor. É Ele quem nós seguimos, é Ele quem nos capacita. Nós temos um novo pacto, feito com Deus, a favor dos homens. Nós custamos alguma coisa. Nós somos pessoas em que o Senhor abençoa, toma, transforma, muda. Essa é uma palavra de avanço, porque todos nós temos desafios. Todos nós temos desafios todos os dias. Mas eu quero dizer para você que você serve um Deus que é poderoso. Eu não sei o que você veio buscar nesta noite. Eu não sei qual é a sua luta. Eu não sei o que pode te fazer desistir desse caminho e voltar para o caminho dos gentios, voltar para o caminho da imoralidade, voltar para o caminho da idolatria, voltar pelo caminho da soberba, ou você caminhar e receber da parte de Deus a plenitude dele, até que você chegue à estatura do varão perfeito. Vamos ficar em pé.